Aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras e de todas as raças, nos abençoe, nos ajudem a ter insights, a ter compreensão, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, Namastê, alegrias. E vamos lá. Para quem está com o livrinho, página 66, o livro é a realização da alma, né? Página 66, primeiro parágrafo lá em cima, onde a gente parou ano passado. Boa noite, Carla, que chegando. Vamos lá. As intuições aproximam-se de nós de uma dessas duas maneiras. Ou são tão suaves e brandas no início ao ponto de serem quase perdidas, ou vêm com firmeza tal a ponto que não nos deixar saída. Então, intuições, né, que a gente estava estudando, essa parte do livro que a gente está estudando falando sobre a intuição. A intuição verdadeira, genuína, ela vem da alma ou acima da alma, né? No nosso eu superior. A alma também é nosso eu superior em relação a esse núcleo que nós estamos vivendo aqui dentro da personalidade, né? Aqui dentro desse corpo físico. Então, essa intuição, no início, no início, geralmente, ela vem branda, você precisa iniciar um treinamento de começar a ouvir a intuição, né? De começar a perceber como as coisas vem bem suave, né? Vem como um pensamento, né? Vem bem suave, mas depois, com o tempo, né? É como o Pibi aqui está falando, aí ela vem com força, né? Forma de falar, não tem como expressar direito, né? Então ela vem com uma força que não deixa opção, é isso e ponto, né? E segue, né? Isso também é bom, né? Quando a intuição chega nesse ponto, é sinal que você já está em a conexão com o seu eu superior, com a sua alma, já está direta, né? Já está fortalecida e já não tem nem retorno mais. Isso também é muito importante. Boa noite, bem-vindo. Alegrias, Boa noite, pai. Benção, mãe, gratidão, benção, pai. gratidão. O que é mais, né? Seguindo aqui o próximo parágrafo, o que é mais particular, mais íntimo que a intuição? É uma pergunta. É o único meio que os homens, né, homens, mulheres, que o ser humano possui de onde começam a ter experiências místicas, vislumbre, iluminação verdadeira. Ainda assim, eles insistem em procurar entre aqueles que estão fora deles, entre os instrutores, por aquilo que deve ser buscado e sentido no interior deles mesmos. Isso aqui é importante, né? Não, não tem nada mais próximo de nós e mais íntimo de nós do que a intuição, porque a intuição ela vem do próprio eu divino de cada um de nós, né? Da própria alma, vem do nosso próprio ser, né? Então não tem nada mais íntimo do que isso, né? Não há como, né? E, e aqui ele fala, né? E ainda assim tem quem procura fora de si mesmo, né? Nos instrutores e por aquilo que é para ser buscado dentro de si mesmo, né? Aqui ele já está falando de para alguém que já está bastante, que já caminhou, né? Porque no início, instrutores têm a sua importância sim, né? Senão para que teria instrutores e gurus, né? Principalmente gurus verdadeiros, né? Você poder partilhar da companhia, que chama satsanga, né? A companhia de um sábio verdadeiro, isso é um karma, um dharma muito positivo, né? E sempre e, e como o Ramana falava, né? Sempre
o guru sempre é necessário, né? De uma certa forma, é que tem que entender isso também de uma maneira ampla, né? O guru é sempre necessário, né? Ou seja, o guru interno, que é seu próprio eu, mas enquanto você não está conectado com o seu próprio eu, que é o seu próprio guru interno, você está conectado com, se você tiver a sorte de ter um guru externo, que é uma bênção, é uma graça, tá? Isso é muito válido, né? Aí uma vez alguém falou para ele, né, que o Krishnamurti, né, acho que todos já ouviram falar do Krishnamurti, tinha falado assim que o guru não é necessário, né? E alguém falou isso para o Ramana Maharishi, né? Aí ele falou assim, ele, aí o Ramana respondeu, é, o Krishnamurti falou isso antes ou depois dele estar iluminado? Depois de iluminado é fácil você falar que você não precisa de guru, né? Mas para quem tem a sorte de encontrar um guru verdadeiro, né? Não é nada dispensável, não. E é bom lembrar que o próprio Pibi, né? Ele teve o Ramana e o Ramana era o guru dele durante muito tempo. Eu não sei se e deve ter perdurado, porque fez uma ligação muito forte com o Ramana, né? Seguindo, quem que chegou? Néia chegou, boa noite, Néia. De fora, por meio de eventos, pessoas ou livros, a partir do interior, através de intuições, pensamentos, sentimentos e ímpetos, é assim que o caminho lhe é mostrado pelo eu superior. Ele já complementa esses dois parágrafos, né? Então, o caminho a seguir, né? Essa busca, ela vai sendo orientada, principalmente no início, através dos livros inspirados de seres, que nem o próprio Bibi e outros, né? E de pessoas ou de contato, quando você está atento, de pessoas que já caminharam bastante, e até de sentimentos, né? Alguns sentimentos mais, mais preponderantes que pode acontecer como indicação daquilo que você está buscando no caminho, né? E o caminho é o único e é sempre o mesmo para todos, né? Agora, cada um tá numa fase do caminho, né? É uma forma de falar também, né? Cada um está numa parte, está ali dentro do seu próprio ser, buscando uma coisa, o outro já passou por aquilo, está buscando uma compreensão ainda maior, o outro ainda uma ainda maior, né? E aí vai. Uma ideia intuitiva é bem diferente de uma derivada do processo habitual de pensamento lógico, a menos que seja distorcida ou confundida pela própria pessoa. Ela é sempre confiável. Podemos dizer o mesmo de uma ideia intelectual? Aí ele faz uma pergunta, né? Então, vamos entender esse parágrafo aqui, né? O intelecto é limitado dentro do próprio intelecto. Ele não pode ultrapassar a si mesmo, né? Essa capacidade de raciocínio, de entender, de perceber, né? Ele não pode superar a si mesmo, ele não pode transcender a si próprio, né? Tudo que o, tudo, tudo que nós usamos, né? E aí, nesse momento nós estamos usando o nosso intelecto é ter uma compreensão, né? Compreender, entender o caminho, ter uma cartografia, entender quais são os passos, entender quais são as possibilidades, compreender aquilo que nós já tivemos como vislumbre ou insights, seja através da medicina ou outras formas, né? O próprio dia a dia. Então, esse é a parte do intelecto ali. Agora, a intuição não. A intuição ela vem da fonte, né? E essa fonte é a guiança verdadeira. Então, toda uma parte do trabalho, né, é que consigamos ter essa intuição de forma clara e mais limpa possível, né? Porque muitas vezes a intuição vem e a mente, o intelecto interfere e distorce, né?
Mas faz parte do processo, né? Faz parte do caminhar, você tendo esse discernimento, tendo essa compreensão, essa sabedoria, né? E a paciência consigo mesmo, consigo mesma, durante todo esse trajeto, né? Até que a realização aconteça, né? O intelecto dominou tanto a pessoa moderna que a sua abordagem a estas questões é feita inicialmente através dele. No entanto, o intelecto não pode fornecer as respostas através para essas questões. Tais respostas vêm e só podem vir através da intuição. Simples, não há uma pergunta: quem eu sou, né? Se eu não sou o corpo, se eu não sou as emoções, se eu não sou o astral, se eu não sou o intelecto, o que que eu sou? O próprio intelecto não pode responder essa pergunta, né? Porque transcende a si próprio, né? Transcende a essa parte aí do raciocínio lógico e da razão. A razão é importante, né? Não estou falando que a razão não é importante, não. Mas só que a razão e o intelecto levam até um limite. Depois desse limite, aí é com aí é a transcendência. Por isso que a intuição é esse canal importantíssimo dentro desse caminhar, né? O pensamento lógico sobre um determinado percurso jamais pode ser igual à guiança intuitiva sobre ele, pois o, pois o primeiro é limitado pela capacidade e experiência do ego, enquanto o segundo as transcende. Aqui é o mesmo pensamento, né? Pensamento lógico tem um limite dentro da própria lógica, né? Dentro da própria compreensão. É somente a guiança intuitiva que pode nos transcender, né? Nos levar além dessa mente operacional aqui, pelo menos, né? Entrar na mente pura, entrar na mente no eu puro, né? Mas todos nós estamos caminhando para isso, e todos nós, né, em algum momento já tivemos vislumbre, ou às vezes nem soubemos que tivemos vislumbre, né? E insights também, quando a gente começa a buscar uma compreensão sobre esses assuntos que estamos estudando, em algum momento vem insights, né? Insights é aquela clareza, você compreende, né? Uf, entendi, agora compreendi. Alguém tem alguma pergunta e ou comentários? Então seguimos em frente. O sentimento desconsiderado que primeiramente surge quando um objeto, um indivíduo ou um evento confronta uma pessoa é, na maioria das vezes, a correta intuição sobre ele, mas deve ser capturado instantaneamente ou será perdido, né? Bem, isso todo mundo tem, né? Em algum momento, quando ou você vê uma pessoa pela primeira vez, ou vê algum objeto, ou alguma coisa, né? Um carro, uma casa, um cachorro, não sei, qualquer coisa. Aquela primeira sensação que se tem, né? Geralmente é a correta, geralmente, né? Tem que lembrar disso aqui, né? Não é 100% também, mas geralmente é a correta. Mas daí você tem que catar, né? Porque isso é frações de segundos, né? Daí você já tem que pegar e estar atento ali mesmo para ter a compreensão do que está acontecendo. Por isso por isso, né, aquela técnica, né, de tá sempre com atenção em tudo, né? Tá sempre presente, né? Porque se você não está presente, aí você não vai ter essas percepções aí, e nem vai perceber a intuição a hora que ela aparece, né? O movimento constante dos pensamentos e o fascínio do ego consigo mesmo esconde de nós o eu superior divino, do qual ambos são derivados, né? Aqui começa
aqui começa as historinhas, e essas historinhas aqui é bom para a gente relembrar, né? Nós, como consciência, como existência, né? Estamos dentro de um corpo físico, estamos dentro do corpo astral, emocional, né? Estamos existindo aqui. E dentro dessa personalidade, que esse conjunto todo a gente vai chamar de ego, né? E, e esse e esse conjunto todo de forças existindo, ele é fascinante em si mesmo, para ele mesmo, né? Então, se a sua consciência não está atenta, ele domina e esconde, né? Forma de falar, esconde, vela, né? Vela o eu superior, né? Você, como consciência, que era para estar sendo o, o ser que dirige todas essas forças, todos esses corpos, o ego está no domínio, né? E é um trabalho de Hércules a gente ficar atento em todas as manhas e artimanhas e facetas, né, de todas essas forças que constituem o ego, né? Mas é possível. A descoberta de sua presença torna possível uma forma de comunicação entre a pessoa e o eu superior que é passiva, não ativa. Ou seja, a pessoa é dirigida, guiada ou corrigida em suas faculdades humanas e através dessas, intuitivamente. A pessoa age, faz, pensa, fala e decide como se estivesse fazendo isto completamente sozinha, mas não está. Está respondendo ao eu superior, aos efeitos de sua presença agora desimpedida do ego, né? Então, quando a gente começa a sentir, né, o eu superior, a alma, a parte divina, né, que somos nós mesmos, que somos nós mesmos aqui existindo, né? Só que quando estamos aqui, com todas essas forças egóicas, velam e não deixa a gente perceber. Mas quando a gente já começa a perceber isso e a entender, né, a gente compreende, né, que a gente, né, que a existência, né, onde eu existo, eu estou dentro desse ser maior, né, do grande espírito, consciência cósmica, né? Existo dentro dessa consciência cósmica, tenho a vida dentro a própria vida é essa consciência cósmica, né? A própria consciência que eu existo é parte dessa consciência cósmica, né? A inteligência que eu uso é parte dessa consciência cósmica, né? Eu estou falando eu no pessoal, mas é que para cada um sentir a palavra eu, né? Dentro de si mesma, si mesmo. E esse é o caminho, né? O caminho é ir se descobrindo, né? E vendo todas essas forças egóicas aí agindo, né? E elas estão sempre agindo, né? Nunca esqueça disso. Essas forças estão sempre agindo, estão sempre presentes. Enquanto você estiver no corpo, né? Seja ele corpo físico, astral, mental, essas forças estão agindo. No início, no início do caminhar, elas são mais grosseiras, são mais palpáveis de se perceber, e com o tempo, né, conforme você vai lapidando, 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 elas vão se tornando mais sutis, né? Se a pessoa seguir somente a sua mensagem intuitiva, o eu maior não falhará. E ela percorrerá seu caminho rumo à verdadeira e equilibrada sanidade e à profunda calma interior, sem procurar por outros, sabendo que dentro de si mora o representante de Deus e que isso pode dar o tipo certo de ajuda. Ela dependerá para a autoconfiança dessa presença constante. No início você tem que ter fé e confiar, né? A fé, a gente já falou sobre a fé, né? Uma qualidade da própria alma, e todo o impulso para essa busca, né? O impulso para estar aqui presente, fazendo estudos sobre essa filosofia,
sobre esses conhecimentos, esse impulso não vem do ego, não, viu? Esse impulso vem da própria alma, porque se a própria alma não tá dirigindo todo esse trabalho dentro dela mesma, né? Lembrar que nós somos a alma, né? E no nível, no nível mais sutil, e é o que está impulsionando todas essas forças aqui dentro desses corpos aqui, para que haja esse despertar, né? Então é a própria alma que tá fazendo isso. Esses impulsos que sentimos de estar estudando, de estar buscando, é a própria alma. Não é o ego, não. O ego por si só, ele não vai fazer isso, né? Ele não é suicida, né? A outra coisa que eu me lembrei aqui, que há uns tempo atrás eu aprendi, né? Uns tempo atrás, não, recentemente aprendi, né? É que o estudo dessa filosofia, a gente está estudando, está falando sobre essa filosofia, isso aqui, isso também é medicina, né? Isso é medicina. Por quê? Medicina é tudo aquilo que toca a alma, né? E tudo aquilo que toca a alma é medicina, né? Então, esse estudo também é medicina, né? Da mesma forma que a alimentação é medicina, da mesma forma que a ayahuasca é medicina, né? Tabaco é medicina e outras plantas, né? Mas o estudo filosófico, né, ou estudo de escritos, né, que foram deixados por seres iluminados, também é medicina, né? Eu achei muito bonito essa essa compreensão, por isso que eu estou partilhando. Não há um padrão único de uma vida guiada que a intuição deva seguir. Às vezes, no átimo de um vislumbre, a pessoa verá tanto o curso como o destino, mas em outros momentos verá apenas os próximos passos adiante e terá que manter uma mente aberta tanto para o segundo passo quanto para o destino final. O que Bibi está querendo nos dizer aqui, né? Está querendo nos dizer que, é, em algumas vezes, né, nós temos o vislumbre ou uma clareza, uma percepção, né, suficientemente grande para ver muito além, né? Você consegue ver muito além daquele estado que nós estamos dentro do próprio caminho, né? Ou seja, através de uma toma medicina, se expande, consegue se perceber e se ver o próprio caminho e o próprio caminhar bem mais adiante, né? E outras vezes não é assim, né? Outras vezes, malemar, você vê o próximo passo, né? E aí você tem que ter confiança e continuar caminhando, né? Então, nem sempre as coisas são como as partes egóicas querem, né? São como tem que ser, né? Porque tudo isso também faz parte né, das provas que existem dentro do caminho, né? Às vezes tem que caminhar, né? Aprender a ter discernimento também. Não é que está caminhando na escura, mas saber que tem a meta e continuar caminhando, né? Às vezes nem tudo está claro, tem uma clareza absoluta, mas você tem a meta e continua caminhando. E a meta sempre é a realização da alma, né? Como o próprio livro diz, né? Uma realização em si mesma, né? Ou iluminação, seja lá o nome que queira dar, né? Perguntas, comentários, seguimos. Quando uma pessoa hesita por demais para tomar uma direção que a intuição lhe diz que deve tomar e com a qual a vida mais elevada está relacionada, pode acontecer de o destino intervir e fazer com que ela repentinamente compreenda que esse é o caminho e que todas as dúvidas sejam rejeitadas. Enigmático, né? Enigmático. Então, às vezes vem uma intuição e a gente fica, né, as nossas partes egóicas aqui já têm uma certa força
e não segue aquilo que intuitivamente, né, é para ser seguido. E o que pode acontecer nesses casos aí? Pode acontecer o que chama de destino é a própria vida, né? É a própria existência, acontecer fatos, né? Coisas, né? Que vai fazer com que você faça aquilo que é para que a tua alma, que o teu próprio ser superior tá lhe orientando, né? E aí cada um entende e pensa naquilo que de tudo que é possível que possa acontecer para que você siga o caminho que é para seguir, né? Ô, pai, Eu, boa noite. boa, O oposto também pode ocorrer da mesma forma que tem esse impulso da alma. Que nem o senhor deu o exemplo, né, da gente estar aqui estudando, buscando, né, não ser o ego. Pode ter também um oposto nesses conflitos, igual o senhor falou, né, do nosso pensamento também querer brigar para tirar a gente, às vezes, de um propósito, uma briga interna, a gente está num caminho, aí vem uma energia, um pensamento também para estar tirando isso. isso não só pode, como acontece a cada segundo. Isso é o que acontece a cada momento está acontecendo isso. E aí As isso pode forças gerar egóicas também, estão. e pode gerar um cansaço energético, essa briga? Então, então, sim, esses confrontos de forças, né? Confrontos o eu superior, né? Você já consegue andar um pouco, já tem uma certa intuição, já tem uma certa noção, já tem uma certa compreensão, né? E está caminhando, mas essas forças é a própria força do mundo, né? E as forças do mundo estão aqui existindo. Você tem que lembrar que nós estamos num planeta onde as forças, as forças eu não queria falar negativas, né, mas as forças contrárias ao crescimento do ser, né, ao crescimento espiritual do ser, é, é inerente, né? É inerente estar presente. Então, é orar e vigiar, né? No sentido amplo da coisa. Orar no sentido de que tá sempre em conexão com aquilo que é mais alto dentro de você mesmo, né? E Uhum. Então, o vigiar é senhor, estar atento, né? Estar atento, estar observando todos esses movimentos que estão acontecendo dentro dos corpos, né? Corpo físico, corpo astral, emoção, pensamento, no corpo mental. o Isso. senhor dando esse exemplo, né, que a gente está tudo dentro de um planeta, não trazer assunto agora, mas se a gente for ver o conteúdo dessa semana, né, em questão do que está acontecendo no mundo, né, eu percebi essa sutileza em vários grupos que eu tô, né, o quanto isso afetou e me deixou cansada. Então, e como é que a gente faz para não ficar nisso, né? A gente não, a gen- é como dizia um outro instrutor, né? A gente não bate de frente com essas forças, né? Foi o Não que é eu fiz. sabedoria bater de frente com essas forças. A gente não bate de frente com nenhuma força negativa. A gente caminha, se encontra, a gente, né, faz um Uhum. contornozinho e segue, né? E mantém-se centrado dentro do eu divino, que isso daí é a proteção natural e total, né? Porque se É. você, o teu próprio eu está na consciência cósmica. A consciência cósmica é tudo que está existindo. Então, você segue teu caminho em paz, né? Sem se envolver com esses jogos de forças que estão acontecendo no planeta. Eu não estou alheio a tudo, eu não estou alienado, né? Ou seja, eu não estou fora dessas coisas. Eu acompanho, eu vejo notícias, né? Acompanho tudo que está acontecendo, mas isso é um jogo de forças dentro do planeta, né? Se você for envolver ou vai para um lado, não adianta você querer ir para um lado, porque é jogo de força. Então, É o é que me ajudou.
muito essa semana foi os treinos de manutenção da meditação. Foi o Sim. que, foi o que essa semana eu redobrei, né? Aquilo que a gente vem estudando, que vem aprendendo, foi o que ajudou, igual você falou, manter centrado sem envolver tanto, né? Neutralidade, né? É Aí, neutralidade, é ficar neutro. Não é deixar de saber, é observar, né? Ver, mas ficar neutro. Não, não se envolver no jogo dessas forças que acontecem aqui dentro do planeta, porque isso é eterno. Isso aqui aconteceu, isso vai acontecer, outro vai sim. acontecer. É eterno. Se é só olhar toda a história do planeta que está escrita, você vai ver todos esses movimentos. Sempre vai estar existindo. E vai continuar existindo. Até que, né? Até que Deus queira que seja diferente. Né? A humanidade tem a consciência, né? Exatamente, né? Exatamente. É a força ou a fraqueza de nossa intuição que determina o grau de nossa evolução espiritual. O que começa como uma suave entrega para a intuição por alguns minutos, um dia culmina em uma completa entrega do ego ao eu superior o tempo todo. Bonito isso, né? Nossa, o nosso caminho espiritual, né? É o quanto que a gente está conectado com a própria alma. A intuição é estar conectado com a própria alma. O quanto que você está conectado e como é que se mede isso, né? É pela paz, né? O quanto de paz você tem dentro de si mesmo, de si mesma, existindo, né? Esse é o melhor termômetro, né, que existe para você se perceber como você está dentro desse caminhar, porque não tem como avaliar o caminhar espiritual, né? Porque o caminhar espiritual é da alma, nós estamos dentro dos corpos egóicos, né? Você, quando você atinge um nível de alma, aí você pode se perceber sendo essa alma, e aí sim você tem um vislumbre do próprio caminho, né? Mas até então, é, qualquer, qualquer outra avaliação que não seja a própria paz que você possa estar sentindo, né? Então, esse é o melhor termômetro e o melhor parâmetro. É o quanto de paz eu tenho, né? O quanto de paz eu tenho é o quanto que eu já caminhei, né? Se é pouca paz, é porque ainda tenho, é muito ainda, eu caminhei pouco, né, dentro dessa direção de si mesmo, né? Se eu já tenho uma qualidade de paz, na maior parte do tempo, eu tô, paz que eu falo é paz, né, paz interior, né? Paz, a mente está em paz, o astral, que é o emocional, está em paz, né? O corpo físico está em paz, né? Então, aí te pode ter um parâmetro do próprio caminho, né? E até para medir né, isso são falas do Ramana e de outros instrutores, né? Para você conhecer um instrutor, o quanto de paz que ele transmite, né? E não adianta saber um milhão de coisas, saber tudo, turururu, saber todo o processo, mas se não transmite paz, é um guru estranho, né? No mínimo, né? Então, agora nós entramos num outro tópico aqui, né? Dentro desse capítulo aqui, que é o capítulo 3, né? Lembrando que o capítulo 3 é a voz suave do eu superior. Agora nós entramos dentro de um outro que o PB definiu como tenha tempo para ouvir. Então, a partir de agora, tudo que estiver falando é sobre esse tópico aqui. Tenha tempo para ouvir. Considere valioso cada momento em que a intuição se fizer sentir e, mais especialmente, quando ela tomar a forma de um vislumbre da verdade superior. É então que as outras coisas deveriam ser postas de lado adequadamente para sustentar e prolongar a experiência, né? O que que tem de importante aqui nesse parágrafo aqui para todos nós, independente de que parte do caminho que está, né?
É, é a questão de quando a gente tem um vislumbre ou uma intuição, a gente poder, né? Nem sempre isso é possível, né? Mas na grande parte das vezes é possível, né? É parar. O que que é parar? É parar tudo que está fazendo, né? Óbvio que se você estiver dirigindo o carro, é parar de dirigir o carro, né? É, não faz sentido. Mas depende o que você está fazendo, aonde você está fazendo e como você está fazendo. Às vezes é possível ter uma, né, ter uma paradinha ali, dar aquele break ali, dar aquele momento ali para que aquilo que está vindo, né, se manifeste com mais clareza e por um tempo maior. Às vezes você está andando, caminhando, está vendo alguma coisa e de repente você, opa, né? Aí tem aquela sensação diferenciada, percebe, né? Procura ficar quietinho, quietinho ali. Estiver atravessando a rua, não, continua atravessando, né? Não vai parar no meio no meio da avenida, não. Mas se não tiver, às vezes é bem possível fazer isso. Na maior parte das vezes é possível. E por isso é importante estar atento, né? Atento, atento, para que, né, consiga dar aquele momento ali para que aquilo se prolongue, né? Então, uma das coisas importantes também nesse caminho é a natureza, né? Lembra que a natureza é vida, tá? É a própria vida também, a mesma vida que está. A vida é única, né? Só tem uma vida, né? A vida é única, a mesma vida que está animando eu, está animando você, está animando as árvores, está animando o cachorro, a aranha, o sapo, né? Tudo, tudo que existe. É a mesma vida, é o mesmo princípio, é a mesma consciência que está ali em tudo, né? Existindo. Então, e a natureza ajuda de forma muito bonita, né? Quando você começa a prestar atenção, né? E natureza tem em todo lugar, né? Mas eu trabalho na Paulista, não tem natureza. Lógico que tem. Olha para o céu. Tem ali o céu, o céu está lá, o sol está sempre em algum canto, né? Mesmo se estiver nublado, tem a nuvem é natureza, sempre tem uma árvore, um passarinho, alguma coisa, sempre está tendo, né? A gente só precisa ter um pouco mais de atenção, né? Isso são facilitadores que ajudam essas conexões, né? Há uma faculdade na pessoa que conhece a verdade quando a vê, que não precisa de nenhum argumento, reflexão, nem cogitação para testar ou provar o que sabe. Vou até reler esse parágrafo aqui. Há uma faculdade, ou seja, em todos nós, né? Em todos nós, que conhece a verdade quando a vê, né? Quando a percebe, que não precisa nenhum argumento, reflexão, nem cogitação para testar ou provar o que sabe. Essa faculdade existe dentro de nós, é a própria alma, né? O próprio ser divino que somos nós mesmos. Isso está sempre presente. Então, quando a gente escuta uma verdade, ou percebe uma verdade, ou vê uma verdade, ou tem um vislumbre da verdade, aquilo ali é automaticamente reconhecido dentro do nosso ser. Nem que seja por uma fração de segundos, né? Porque depende como está o ego da pessoa, você, né, percebeu, ele já toma a frente, a mente já, blá, 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 já, já racionaliza, ou alguma coisa entra, né? Já toma a frente, que é para não dar muito espaço, não. Deixa eu pegar um pouco de água ali, já que a garganta já secou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou alguém quer falar alguma coisa?
A intuição é a voz que está constantemente chamando para esse estado superior. Mas se você raramente ou nunca faz uma pausa no meio da pressão das atividades para ouvi-la, não consegue se beneficiar dela, né? Então, isso daqui é outro exercíciozinho básico para a gente, né? Durante o dia, ter alguns minutos de parada, né? Eu sei que não é fácil, mas não é difícil também, né? Porque quando eu falo não é fácil, é porque as forças dentro desses corpos aqui vão estar, não, não, não vai parar, não, para, não, então isso, tá. E a hora que para, pronto, já tem aquele bipzinho do WhatsApp, putz, putz, é a tal pessoa, preciso responder, aí já vai lá. E aí vai, né? Hoje as coisas é mais, é mais forte ainda com toda essa tecnologia, né? Então, um dos modos que você pode fazer, né? Aqueles que não trabalham direto com o celular, tem um recurso dentro do celular que chama modo avião. É uma dica, né? Então você coloca modo avião, né? A hora que você pode, que não tem nada, põe modo avião. Eu vou ficar uma hora modo avião ali o celular. Você tem um descanso. A tua mente também se desconecta do aparelho, porque a mente está conectada, o aparelho está em modo normal, a mente está conectada, né? E à noite, quando vai mimir, né? Modo avião. Tuc, modo avião. Pronto, né? A mente já se desliga desse bendito aparelhozinho, né? E fica a dica aí, né? Não estou falando que é para fazer, cada um faz se achar que é para fazer ou se quiser fazer, né? Mas é importante usar esse recurso que tem no próprio aparelho. Não precisa nem desligar, modo avião. Pronto, a mente já relaxa. Senão fica toda hora aquele, né? Como é aquele barulhinho? Plim, plim, tum. Aí você escuta aquele barulhozinho, o corpo até treme, né? Ai, ai, meu Deus. É fulano, é fulano. Ai, é aquilo, está respondendo aquilo. Ai, lá aquele grupo. Ai, tá, ai. Isso, além de consumir uma energia enorme, né? Ainda faz com que você fique preso dentro desse estado aqui da matéria aqui, né? Estamos na matéria, mas não precisamos ficar presos dentro dela, não, né? Podemos bailar, fluir, né? Acho que fluir é a melhor maneira, né? Interagir, fluir, né? Dentro dessa matéria aqui, que ela fica muito mais gostoso de estar existindo, né? Porque senão a existência fica só como se fosse um peso, né? E tem gente que nem percebe o peso, porque está tão pesado que só carrega o peso. Nem consegue parar que está pesado, nem se perceber que está pesado. Isso é que é mais doloroso ainda. A intuição é a voz que está constantemente o chamando para esse estado superior. Você raramente isso aqui foi que nós acabamos de ler esse parágrafo, né? Qualquer que seja o problema pessoal, se a razão, a experiência e a autoridade não puderem resolvê-lo, leve-o para dentro do centro profundo e silencioso. Mas você tem de aprender a esperar pela resposta com paciência, pois o bloqueio está em você, não nele. Um dia, um dia ou um mês podem passar até que a resposta seja sentida, pensada ou materializada. Ou seja, quando a gente tem algum conflito ou alguma coisa que quer resolver e não acha uma solução a nível intelectual, a nível da razão, porque geralmente quando isso acontece, as forças são iguais, né? Só pode existir conflito se duas forças estiverem equivalentes dentro daquilo que a gente está buscando, né? Se uma força é bem maior, então não tem conflito, essa força vence e já resolveu, né? Óbvio, né? Agora, se as duas forças estão ali e, e você não sabe o que fazer, é levar para o seu centro de silêncio. Ou seja, o que é esse centro? É quando você relaxa, quando a mente está totalmente calma, quando é o estado meditativo, né? Traduzindo é isso, né?
Ah, mas eu não pratico meditação. Então, a hora que você vai dormir, né? Você deitou na cama, está relaxado, tá bem calmo, já sentiu que o corpo está calmo, que as emoções estão calmas, está quase dormindo. Aí você coloca lá aquele probleminha que você acha que existe, né? Porque na realidade não existe problema nenhum, mas naquele momento a gente acha que está existindo, né? Então, a gente coloca lá e aguarda a intuição. Uma hora vem a solução. É simples assim. Isso para qualquer coisa. Isso para qualquer coisa, né? Até para coisas simples, né? Coisas que você às vezes não está achando solução, mas que não seja uma coisa tão grave, mas coisas simples. Você vai ver que a solução aparece. Às vezes demora, né? Às vezes demora. É a mesma coisa ali o esgoto ali do banheiro do templo, né? A gente limpou uma vez, limpou duas vezes e entupiu de novo. Eu falei, ô grande espírito, homem, mostra uma solução para resolver isso aqui de vez, né? Alguma solução tem que ter, né? Me ajuda aí, né? É uma forma de falar, né? É o jeito que eu falo, né? Cada um fala do seu jeito, né? É o grande mãe, o grande espírito, ou eu, o superior, como quiser. Né? E aí, aí passou um tempo, aí foi me, né? Não sei se passou uma semana ou não. Aí Aí, aí foi mostrado o que estava acontecendo. Eu falei, ah, tá, agora eu já sei como está acontecendo. Agora, para resolver é problema meu, né? Mas agora eu já sei onde que está o problema. Simples assim. E isso para qualquer coisa que você tenha, que você queira, é só pedir. É só você lembrar. A consciência cósmica é tudo. A gente está mergulhado dentro dessa consciência cósmica. Então, tudo que existe, que já existiu, que vai existir, ou que ainda, sei lá, daqui bilhões de anos vai existir, é essa própria consciência, né? Não tem como ser outra coisa, né? Aquilo que chama Deus, né? É um nome só, né? É essa consciência que é a própria vida manifestada existindo e essa própria consciência, né? Essas centelhas de consciência divina dentro de cada um de vocês aqui, de mim, de cada um que está aí, né? Então, o baile é o mesmo, né? Então, não tem nada que não esteja dentro dessa consciência. Então, toda solução já existe. Então, é que você não está vendo, não está percebendo. Você tá navegando para outro lado, né? É Ô, simples pai, assim. Sim. Quem falou? Ah, Regiane, foi ver. há um tempo atrás, né, uns meses atrás, eu estava tendo uma intuição de que ia acontecer certa situação, mas não estava dando muito crédito. Não, não, sabe assim, não, não posso pensar nessas coisas, pensar positivo. Aí tudo bem, passou um tempo, realmente aconteceu o que já tinha intuído antes, aí isso me deixou meio que para baixo, assim, bem triste, né? Aí cheguei em casa, fiz um rapézinho, falei, ah, meu eu superior, me ajuda a me acalmar, a, né? Porque eu sabia que isso ia acontecer, eu não fiz nada, a culpa também é minha. Eu tava muito brava, assim, né? E fiquei muito tensa, muito nervosa. Aí foi muito engraçado, que aí veio, né? Tipo assim, depois que eu consagrei a medicina, aí eu chorei, aí quando eu chorei, eu comecei a bater no sofá da minha casa, espernear, gritar, espernear. Aí pronto, passou. Agi feito uma criança, Mimada. uma criança mimada, esperneei, aí fiquei tranquila. Eu falei, bom, não tem mais o que fazer, né? Não fiz antes, não resolvi antes, então agora não adianta chorar. Bola pra frente, a vida continua. E aí aliviou. Consegui trabalhar tranquilamente, falei, continua, a vida continua. Teve a intuição, sabia que ia, poderia ter atenuado, né? E aí o próprio destino age por si mesmo, né? É assim que funciona. Então, mas assim a gente vai aprendendo. Uma próxima vez que a gente tiver uma intuição, a gente fala, opa, né, o que que eu posso fazer aqui para que a coisa aconteça de uma forma, às vezes, tem coisas que são passíveis de ser modificada totalmente, outras parcialmente, né? Algumas são parcialmente, mas o parcialmente às vezes já ajuda muito, né? E em vez de você quebrar a perna inteira, você só dá uma torcidinha, né? Mas não vai precisar andar de muleta, não vai precisar ficar enfaixado. É, faz diferença. Lembra disso que faz diferença.
Bem, vamos ler mais um parágrafo aqui, e depois a gente abre para comentários e perguntas. Na vida cometemos tolices e infinitos erros. Aí, o parágrafo já veio batendo aqui para alguma pessoa. Porque não temos tempo para ouvir a voz do eu superior, a intuição. Vou até reler de novo. Eu não sei para quem que eu estou lendo, não, tá? Mas vai ficar a dica. Na vida cometemos tolices e infinitos erros. Porque não temos tempo para ouvir a voz do eu superior, ou seja, a intuição. Mas todos nós, né? Eu estou fazendo de uma forma humorística, mas todos nós cometemos esses erros e tolices, né? Ou porque não, às vezes não é que não ouvimos, às vezes a gente não conseguiu nem ouvir, né? Porque a voz, entre aspas, né? Essa intuição tá sempre presente, né? Que é o próprio eu, o eu está sempre presente. Se você existe, o eu está presente, né? Sem o eu superior animando essa consciência que, por sua vez, né, está animando esse corpo que é a própria vida, não estaria existindo, né? Isso é uma questão de lógica, né? É isso. Por hoje, de ler, está de bom tamanho, né? Primeiro retorno do ano. Estamos aquecendo o nosso intelecto, né? Vamos aquecendo o nosso Pois é. cérebro dentro dessa existência aqui. Pai? Oi, Bruna. Oi. É, existe uma dificuldade minha em lapidar. Não consigo nem elaborar, mas não lapidar, de entender o que é intuição e aí o que é aquela coisa que as pessoas falam, é coisa da minha cabeça, né? Então, acho que o tempo, conforme vai passando o tempo, eu vou sentindo menos dificuldade, não é nem mais facilidade, é menos dificuldade em entender o que é intuição e o que é, às vezes, um reflexo de uma ansiedade ou reflexo de uma insegurança. Isso eu acho um pouco difícil, assim, de entender. Bruna, no início realmente você entendeu o que que é uma intuição genuína e uma pseudo-intuição, esse discernimento é o ouro do caminho, né? É o ouro do caminho e isso é só com treino. É só com treino. E como é que é esse treino? Você vai seguindo, né? Aquilo que você sente que é uma intuição genuína, você segue, né? Segue e vê, puxa, não era uma intuição genuína, né? Porque se aconteceu alguma coisa que está muito estranha, porque não era uma intuição genuína. Porque muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Sempre o ego, né? O ego, lembra que o ego, né? O próprio intelecto, todos esses fluxos de pensamento, as próprias emoções, o corpo, é o que constitui o ego, né? E eles estão sempre presentes. E às vezes uma ansiedade às vezes leva, né, a parecer que é uma intuição, vou fazer isso, mas na realidade é um desejo de resolver logo para sair dessa energia que tá gerando um conflito e uma ansiedade dentro da gente, dentro da pessoa, né? E aí tem que ter discernimento, né? E às vezes também vem uma intuição, às vezes vem uma intuição que é muito radical, né? Mentalmente, né? Confirma com o próprio eu superior se é isso mesmo, não é isso mesmo que é para eu fazer, entendeu? É treino, tudo isso é treino, isso é que nem aprender a andar de bicicleta, um dia você se equilibra. Mas não é fácil mesmo, não. Não é fácil saber o que é uma intuição pura, né, genuína das coisas que está dentro dos próprios fluxos de pensamento ou dentro dos desejos que nós temos, né? Às vezes temos um desejo muito grande e aquilo pode, né, vir, não, é isso mesmo, né? É aquele rapaz mesmo, né? É aquele lá, e não é o desejo, é só o desejo, né? É forma de falar, né? Estou dando um exemplo bem gritante, mas é isso, é para saber que os desejos, e nós às vezes temos desejos que são até desejos
uma parte dos nossos desejos são inconscientes, estão lá que a gente nem sabe que eles existem, né? E às vezes eles vêm e às vezes você pode entender ele como uma intuição e não ser uma intuição. Mas é caminhando que vai se lapidando dentro da intuição, dentro desse conhecimento com a própria alma, né? E algumas coisas vai pedindo confirmação. A confirmação vem. Se não vem confirmação é porque não era, né? E às vezes demora também uma confirmação, às vezes vem uma intuição, né? Ou às vezes quando a intuição vem clara e límpida, né? Aí é fácil de perceber, né? Ela vem límpida, forte, clara, não é isso. Pronto, você não tem dúvida. Às vezes ela vem assim, você já fala, não tem dúvida nenhuma, não resta margem para nenhuma dúvida. Aí é fácil, né? Mas quando ela vem de forma sutil, aí nem sempre é fácil saber, né? Aí pede a confirmação também. A confirmação vem. Se era uma intuição genuína, de alguma forma a confirmação vem. Se não vir, é porque não era. Entendeu? É uma forma também de ir treinando, né? Agora, quando são coisas simples, você vai treinando também, né? Se errou, errou, né? Agora, se é coisa, vem uma intuição muito radical, né? Aí você espera a confirmação. Às vezes a intuição fala, sai desse emprego aqui que está te matando. Aí você fala, não, mas eu preciso do emprego, eu preciso ganhar dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, tá, tá, tá. Aí você espera. É realmente para eu sair desse emprego? Me dá um sinal, entendeu? Aí o sinal vem, teu chefe vem e fala, você está despedido. Fala, pô, era para eu sair mesmo. Não, nem sempre vai acontecer assim, né? Nem sempre vai acontecer desse jeito. Mas às vezes acontece, às vezes acontece. Alguém tem alguma pergunta e ou comentário? Senão a gente vai para o encerramento, então. Eu agradeço a presença de todos e de todas. Sábado agora temos o Mariri. Quem tiver aqui, alegria, estaremos junto aí. Quem não tiver, estaremos no outro, né? No dia 31. De qualquer jeito, vamos estar junto aí esse mês. Então tá, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos ajude a ter vislumbres, a ter intuições, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Rausch, Rauches, alegria, namastê.